Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje dia 8 de janeiro, hoje nós celebramos a festa do batismo do Senhor. Essa grande festa importante para cada um de nós. O texto do Evangelho que nós acabamos de ler é um texto que nós lemos ainda no tempo do Advento, no tempo ali do Natal ali. Nós lemos esse texto um pouco antes da Epifania, que é um texto também que fala da Epifania dentro do tempo do Natal, não no Advento, mas já dentro do tempo do Natal. Esse texto apareceu ali para cada um de nós. E hoje, como é a festa do batismo do Senhor, nós podemos aqui, dentro desse texto, e claro, a festa do batismo do Senhor, antes de tudo, quer nos recordar a grande graça, a grande maravilha que Deus nos deu de presente, que é o batismo cristão. É preciso pontuar algumas coisas, para que a gente possa meditar bem a festa do batismo do Senhor. Primeiro, Jesus não precisava ser batizado. Isso aqui é fato. Porque o batismo de João era um batismo de arrependimento, um batismo de conversão. E Jesus não precisava nem de arrependimento e nem de conversão. Porque ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, assumiu toda a natureza humana, exceto o pecado. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, assim, é muito evidente que Jesus não precisava ser batizado. Mas aqui que está a questão. Por que Jesus se deixa batizar por João? João diz: olha, eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Mas Jesus se deixa batizar por João. E claro, nesse ato, nesse gesto que Jesus faz, Jesus ali, ele quer, de uma vez por todas, inaugurar o batismo cristão para cada um de nós. Primeiro ali marca o início da sua vida pública. O batismo do Senhor marca o início da sua vida pública. Jesus ele vai para o deserto, ele volta, é batizado por João e começa toda a sua trajetória. Mas mais do que isso, além de a gente ver aqui um traço claro de uma manifestação também de uma epifania na festa do batismo do Senhor, precisa ficar claro isso: Jesus não precisava ser batizado. Mas ali, ele que é o autor do batismo cristão, o fato de João dizer isso, eu batizo com água, mas depois de mim vem alguém que batizará com o Espírito Santo. E aqui que está, o batismo de João, batismo de arrependimento, era apenas uma prefiguração, apenas uma preparação para aquilo que Jesus viria a fazer. Então, o texto diz que uma vez que Jesus ele entra na água e ele sai, acontece aquela manifestação daquela voz que diz: esse é meu Filho amado, em quem eu ponho o meu bem-querer, e o Espírito desce em forma de pomba sobre Jesus. Claro, ali Jesus está definitivamente inaugurando para cada um de nós, irmãos, esse grande presente que é o sacramento do batismo. Uma coisa precisa ficar muito clara para nós. Nenhum de nós tínhamos capacidade, nenhum de nós tínhamos condições de, por nós mesmos, ou por um esforço da nossa parte, a gente conseguir sanar, nem que fosse um pouquinho da dívida que a gente tinha com Deus. Isso não era possível. O pecado que o homem cometeu foi um pecado de valor infinito, então a gente não conseguia. Mas veja, Deus ele não só nos redimiu, mas ele nos deu um grande
presente, de chamar Deus de Pai. Aqui está a novidade cristã. Jesus diz, olha, eu não chamo mais de vocês de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Eu chamo vocês de amigos. Amigos. Amigos do noivo. Olha que coisa maravilhosa, né? E veja, tudo isso nós recebemos através de quê? Através do sacramento do batismo. Veja, toda a economia sacramental que nós temos, né, todos os outros 6 sacramentos, todos eles dependem exclusivamente do batismo. Se uma pessoa não receber o batismo, ela não pode receber sacramento nenhum. O batismo ele é a porta de entrada da vida sacramental, ou seja, é a porta de entrada da vida da graça. Da vida, a gente poderia dizer, é a porta de entrada da vida no Espírito. É claro que Deus pode, né, mesmo sem o batismo, encher qualquer pessoa do Espírito Santo, porque Ele é Deus. Ele fez isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44, quando Pedro chega na casa de Cornélio e todo mundo fica cheio do Espírito Santo. Mas veja, dentro de um padrão daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e claro, eles lá depois receberam o sacramento do batismo, né? Ali foi mais um reavivar para que eles pudessem depois receber a graça do sacramento do batismo. Porque embora nós não vejamos, embora nós não sintamos, o que o batismo faz na nossa vida é algo simplesmente extraordinário. Extraordinário. Nós saímos de uma condição simplesmente de criaturas, mas mais do que isso, nós saímos de uma condição de não ter condição, né? É redundante, mas é isso mesmo. Saímos de uma condição de não ter condição de viver a vida de Deus. Porque o que Deus quer é que a gente viva a vida dele. E a vida de Deus não é uma vida natural, é uma vida sobrenatural. Deus quer que a gente viva a sua vida. E para isso, Ele nos dá a graça. E essa graça, ela nos chega primeiramente através do batismo. E aqui tem algo importante que é preciso dizer. A graça que nós recebemos no batismo, você poderia se perguntar aí agora, ora, se o batismo é isso tudo que nós estamos vendo e chegando à conclusão, nos dá a graça da filiação divina, nos dá o Espírito Santo como inabitação na nossa alma, recebemos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, recebemos os 7 dons do Espírito Santo, né? Recebemos uma iluminação especial do alto. Ora, se o batismo é tudo isso, por que então muitas pessoas batizadas, né, desde as criancinhas até adolescentes e adultos que são batizados, parece que não aconteceu nada? Porque assim, né? Joga água na cabecinha da criança e a criança é batizada e parece que não aconteceu nada. A criança vai crescendo normalmente. Se isso é num jovem, é da mesma maneira. Se isso é num adulto, é da mesma maneira. Aí que tá, irmãos. A graça do batismo, ela não nos é dada na medida da operação. Não é. A graça do batismo, ela não é operativa, ela não nos é dada nessa via de operação. Isso quer dizer o seguinte, que se nós não fizermos nada, nada acontecerá. Só que aqui tem um detalhe, na vida espiritual, não fazer nada é andar para trás. E é por isso, exatamente por isso, que muitos batizados vivem como pagãos. Aqui está o segredo da coisa. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente tem em potência dentro de nós não passamos da potência ao ato. Santo Tomás de Aquino explica isso, né? A potência está dentro de nós. Essa potência a gente recebe com o organismo sobrenatural que recebemos no batismo, com tudo isso que a gente falou aqui agora. Mas é preciso, da nossa parte, a gente colocar esse carro em movimento. E aqui está algumas coisas, porque se nós não fizermos isso, jamais nós vamos viver o tríplice munus que o batismo confere a cada um dos batizados. Munus significa missão sagrada, de ser profeta, sacerdote e reis.
Jamais nós vamos crescer no amor a Jesus Cristo, na caridade sobrenatural, se nós não colocarmos o carro em movimento. Porque tudo aquilo que está em potência dentro de nós, nós precisamos colocar isso em ato. Então, o que fazer, né, para vivermos o nosso batismo, né, do jeito que Deus pensou? Bom, primeira coisa é uma coisinha chamada oração, né? Sem oração, com certeza nós não vamos colocar o carro em movimento. Sem vida sacramental, muito menos. Então, oração, vida sacramental e palavra de Deus é essencial para que a gente possa, através da fé, a gente ir colando, a gente ir se grudando e amando mais a Jesus Cristo e crescendo na vida de santidade. Veja, não tem muito segredo, não é uma receita de bolo, né? Olha, faz isso, isso. Não, rezar e ter vida sacramental. Rezar e ter vida sacramental. Claro, né? A palavra de Deus, a palavra é Cristo. São Jerônimo diz que quem não conhece a palavra não conhece Cristo. Então, palavra de Deus, vida de oração e uma vida sacramental é o ingrediente para que a gente possa colocar o carro em movimento. E claro, né? São Tomás de Aquino nos ensina, a graça nos é dada para duas coisas. Isso precisa também ficar muito claro para nós. Por quê? Porque pode ser que a gente faça essas três coisas, né? Palavra de Deus, vida de oração, né? De uma maneira um pouco laxa, e a gente não evite o mal. São Tomás diz que a graça nos é dada para duas coisas. Primeiro, para fazer o bem, e segundo, para evitar o mal. Não adianta só fazer o bem, é preciso evitar o mal. É preciso evitar aquilo que contrista o Espírito Santo que está dentro de nós. Então hoje, meus amados, na festa do batismo do Senhor, vamos pedir a Jesus, né, que Ele nos dê a graça e que a gente também tenha disposição para colocar o carro em movimento e para que a gente possa crescer nas virtudes teologais de fé, esperança e caridade e a gente possa viver o nosso batismo na radicalidade que Ele pede a cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.